Fala DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e na aula de hoje você vai aprender o Docker, esta ferramenta que se tornou essencial para o desenvolvimento de software. Nessa aula de hoje você vai aprender para que o Docker serve, quais os problemas que ele resolve e vai aprender a instalar nos principais sistemas operacionais, ou seja, Windows, Linux, no caso Ubuntu, e também no Mac. Então, bora para a vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa, cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, DevPro, o que acontecia antigamente quando o Docker, esse sistema de containerização, não existia? Basicamente, o dev começava a produzir o seu software e ia instalando várias ferramentas no seu sistema operacional local, como por exemplo, servidores de HTTP, banco de dados ou até mesmo compiladores da linguagem em que ele está escrevendo o seu programa, o seu software. Só que qual é o problema? O desenvolvedor ia precisando dessas ferramentas à medida que ele caminha no desenvolvimento e ia na linha de comando instalando essas ferramentas, como a gente vai inclusive instalar o Docker utilizando as ferramentas de instalação aqui do Linux. Só que o que acontecia? Quando o dev precisava publicar o software, ou seja, colocar ele funcionando no servidor, qual que era o problema? Lá no servidor não existiam as ferramentas que o desenvolvedor utilizou no seu computador local. E aí, obviamente, que o projeto de software não funcionava. Tanto que ficou tão famosa a frase, mas no meu computador funciona. E uma das razões era isso, a falta de ferramentas. Outro problema que também existia é se o dev estava trabalhando em vários projetos, mesmo que fosse dentro da mesma empresa. O que acontecia se ele precisava, por exemplo, utilizar o Postgres na sua versão 10 em um projeto mais antigo, ou de repente o Postgres 16 em um outro projeto mais novo? Não dá para você ter essa mesma ferramenta instalada em 2 versões diferentes ao mesmo tempo no Linux, era complicado de fazer isso. Então, basicamente, o Docker veio resolver estes 2 problemas, isolando então as dependências necessárias do seu sistema operacional para que o seu software funcione. E aí você pode instalar de maneira isolada em um processo isolado, que se chama de container, justamente para você poder instalar isso. Assim você vai poder utilizar o Docker para instalar diversas ferramentas de maneira isolada, sem poluir aí o seu sistema operacional com as várias ferramentas necessárias para os seus projetos de software e, ao mesmo tempo, você também vai utilizar essa definição de biblioteca para publicar a sua aplicação no seu servidor. Porque basicamente você vai ver aqui durante as próximas aulas que nós vamos definir essas bibliotecas em um arquivo de texto que o Docker vai conseguir entender, de forma que o seu projeto vai funcionar na sua máquina local, vai facilitar o setup para outros desenvolvedores novos que vão começar a mexer no projeto de software em equipe e, ao mesmo tempo, também vai facilitar publicar a sua aplicação no servidor, porque estarão descritas
todas as ferramentas necessárias para a sua aplicação funcionar. Ou seja, chega da frase, ah, mas no meu computador funciona. Não, vai funcionar da mesma forma se você utilizar o Docker. Bom, mas para utilizar o Docker, o primeiro passo é a sua instalação. Então, para a gente não ficar só falando, vamos começar então aqui a instalação do Docker nos principais sistemas operacionais. Então, vamos começar aqui já direto a instalação aqui no Windows. Na realidade, aqui tem uma malandragem. Na realidade, o que eu fiz, eu tenho o WSL2 instalado aqui no meu Windows. Se você não sabe o que é WSL2, é uma forma de você ter o Linux rodando dentro do seu Windows. E eu tenho uma aula justamente sobre isso, que eu estou deixando o link aqui na descrição, caso você não saiba o que é WSL2. Porque basicamente, depois de você instalar o WSL2, o processo de instalação no Docker é exatamente o mesmo que no Linux, no caso aqui no Ubuntu. Então, essa aula aqui serve para a instalação do Docker, tanto no Windows com WSL2 quanto no Ubuntu, tá certo? Então aqui vamos para a instalação nos dois. Eu já estou aqui com o meu WSL rodando, tá? E aí eu tenho este meu repositório, que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, onde eu já tenho todos os comandos para instalar o Docker com as melhores boas práticas que eu conheço. Então, para a gente conseguir instalar o Docker, a gente vai precisar dessa ferramenta aqui, que é o curl, que às vezes não está instalado aí no seu Ubuntu. Para garantir, o primeiro comando que a gente vai rodar vai ser sudo apt-get install curl, que é esta ferramenta para baixar aqui, então, esta ferramenta que a gente vai utilizar basicamente para fazer o download do repositório do Docker. Veja que aqui ela já estava instalada, mas não tem problema rodar de novo, não instalou nada, mas se ela não estiver instalada, vai instalar no seu computador e os próximos comandos vão funcionar. Então, basicamente, este primeiro comando que está aqui na linha 25 desse meu arquivo do meu repositório, ela vai remover qualquer vestígio de Docker ou container que exista aí dentro do seu Linux. Então eu vou copiar aqui este comando, tá? E não tem problema se der este erro aqui, por quê? Porque como esse daqui é uma máquina que eu criei justamente para gravar, eu não tinha instalado nada de Docker, então não tem problema. Ele tentou remover alguma coisa que nem existia no meu computador, mas tá ali já este comando para quando eu preciso aí fazer uma instalação fresca do Docker. O segundo comando vai ser justamente o curl, que vai baixar o pacote respectivo aqui para o nosso Ubuntu. Então eu copiei aqui essa linha inteira até a 29 e eu vou colar aqui. Você vai fazer o mesmo aí na sua casa. Depois que você fizer isso com sucesso, você vai rodar um sudo apt update para ele acrescentar aí os repositórios respectivos ao Docker que aquele comandinho acabou de adicionar aqui dentro do nosso sistema. Então, uma vez que tenha terminada essa atualização dos repositórios, eu vou finalmente executar o comando de instalação aqui do meu Docker. Então, ele vai aqui começar a instalar para a gente simplesmente uma linha de comando instalando o Docker que vai poder ser utilizado aqui depois. Vou fazer aqui a magia da edição para você não ficar vendo aqui essas linhas que vão aparecendo na tela. Magia da edição feita, terminou aqui a instalação. O último passo é que o Docker, do jeito que ele é instalado por padrão, apenas o usuário root administrador do sistema pode executar os seus processos. Então, para você não ter que ficar utilizando o usuário administrador do sistema aí do Linux, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar esse último comando para permitir que o meu usuário padrão aqui, que é o Renzo, possa acessar e executar os comandos do Docker. É isso que esse comando está fazendo. Agora, com um detalhe, depois que você roda esse comando, normalmente você vai ter que restartar o seu Linux, ou no caso aqui, o meu WSL2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou digitar aqui exit para sair. Então, fechei o meu WSL2 e vou rodar ele aqui de novo. Deixa eu pegar ele aqui. Vai fazer o restart com o meu usuário agora com as permissões do Docker. E o que eu vou fazer aqui para testar?
vou tentar rodar o comando docker ps. Então, quando eu faço isso, se eu obtiver este resultado, significa que o Docker foi instalado com sucesso. Detalhe importante, às vezes no seu WSL, o serviço do Docker não funciona automaticamente quando você liga novamente o seu WSL, de forma que você tem que startar o serviço toda vez que você vai executar aí. Bom, instalado então no Windows e no Linux, chegou a hora de te ensinar a instalar no Mac, caso seja esse o seu sistema operacional. Então, ó, bora aqui para a tela do Mac agora. Eu já estou aqui no site do Docker, que é o www.docker.com. E você vai vir aqui na aba Products, Docker Desktop. Por quê? Porque o Homebrew, para instalar o Docker, agora que eles têm uma versão paga, ele já não funciona tão bem, então a melhor coisa é que você instale por aqui. Então, quando você chegar aqui na página de instalação, você só tem que tomar o cuidado, se o seu Mac é da geração mais nova, o M1, M2, M3 ou M4, não sei quando que vai ser gravado aqui, você vai utilizar este Apple Chip aqui. Se você já tem um Mac mais antigo, você que tem aí o chip da Intel, você vai escolher, obviamente, essa parte aqui da Intel. Como o meu computador está justamente com o chip da Intel, eu vou escolher esse daqui, mas o processo vai ser o mesmo. Basicamente, você vai baixar um instalador, o DMG do Mac, e vai instalar, dependendo aí da versão. Como vai demorar um pouquinho aqui porque o arquivo é grande, eu vou cortar para você não ficar vendo aqui essa etapa de download. Magia da edição da máquina do tempo aqui. O download acabou. Tenho aqui o Docker DMG. Vou clicar 2 vezes aqui no Docker MG para abrir aqui o nosso arquivo de instalação. E a única coisa que você vai fazer é arrastar o Docker aqui para sua pasta de aplicações para ele instalar efetivamente o Docker para você. Uma vez com o Docker instalado aqui nas suas aplicações, você vem no Launchpad, vai digitar aí DO de Docker, vai escolher e ele vai inicializar o Docker Desktop, que basicamente vai rodar o mesmo processo que a gente viu ali rodando ali no Linux, no WSL que a gente acabou de ver. Então, quando você abre este programa, ele vai rodar aqui no segundo plano e vai abrir o seu Docker Desktop. Olha, coloca aqui para aceitar os termos. O Docker é gratuito para você utilizar por ponto de vista educacional e até para empresas com 250 pessoas faturando menos de 10 milhões de dólares. Então tá tranquilo para você que está aprendendo ainda o Docker instalar, tá? Eu vou utilizar aqui as configurações recomendadas, vou clicar em finalizar, coloque a senha aí do seu Mac e finalmente ele vai ali instalar o Docker Desktop. Veja que fica o íconezinho aqui em cima. Você pode fazer um sign up, caso queira aí acessar alguns tipos de imagem, mas nesse momento, para mim, não vai ser necessário. Se você quiser fazer o sign up, você pode fazer aqui para uma conta do Docker, tá? Mas aí é um formulário web tranquilo. Para motivo desse vídeo não ficar longo, eu vou aqui continuar sem fazer o sign-in. Então, existe aqui um formuláriozinho. Vamos falar aqui que eu sou um desenvolvedor full stack. Para que a gente vai utilizar o Docker? Coloque aqui Hobby Projects, tá bom? E finalmente o Docker parece que está rodando aqui. Inclusive tem uns tutoriais aqui explicando o que é um container, como é que eu rodo, etc. Mas o que eu quero aqui nesse momento é chegar no mesmo ponto que a gente chegou quando a gente instalou o Docker lá dentro do Ubuntu. Que é o seguinte, eu vou entrar aqui no meu terminal, venho no Launchpad, terminal, vou até aumentar aqui um pouquinho, deixa eu limpar aqui o terminal e vou rodar Docker PS. Se a sua instalação do Docker Desktop deu certo, basicamente você vai ver aqui, olha, o mesmo comando que está aqui. Ou seja, depois do processo de instalação, todos os comandos que a gente vai utilizar aqui nas aulas seguintes serão os mesmos, independente se você está trabalhando no Mac ou no WSL2 dentro do Windows ou no Ubuntu instalado diretamente. Então é isso. A partir desse momento você sabe instalar o Docker no seu sistema operacional preferido e nós vamos aprofundar nessa ferramenta nas próximas aulas. Então deixa eu mudar aqui e olhar no seu olho para a gente ir para o nosso famoso resumo.
Nessa aula você aprendeu o que é o Docker e quais problemas ele resolve, basicamente isolando as dependências do seu sistema operacional para ficar fácil de você instalar as dependências tanto no seu computador local, tanto quando você for instalar o seu software lá no servidor. Número 2, você aprendeu a instalar o Docker no Ubuntu. E como a gente está utilizando o WSL2, basicamente é o mesmo processo para você instalar também no Windows. Por fim, você instalou o Docker no Mac, utilizando o Docker Desktop e aprendeu que os comandos serão exatamente os mesmos. Então é isso, DevPro. Te aguardo para as próximas aulas onde a gente vai aprofundar nessa ferramenta fantástica que é o Docker.